Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães e sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Vamos começar aqui com um artigo muito lúcido e pra lá de corajoso, publicado ontem no site J pelo professor Joaquim Falcão, grande constitucionalista, expoente das letras jurídicas entre nós. Deixarei o link aqui na descrição para que vocês possam conferir. Segundo Falcão, estaria em curso um leilão para a próxima vaga no Supremo. Leilão este com duas regras muito claras: a ambição do candidato e a sua disponibilidade em se sujeitar a qualquer tipo de humilhação, seja por si mesmo, seja em nome da instituição que representa. Nesse aspecto, Falcão nos traça um retrato de Bolsonaro como um hábil manipulador, alguém capaz de quebrar ao máximo a autoestima, o moral de qualquer ministro que ouse divergir uma vírgula de seus discursos estapafúrdios. E aqui, Falcão menciona nominalmente os casos de Moro e Mandetta, que não se sujeitaram, não toleraram negociar em torno de valores que eles julgavam inegociáveis e por isso se demitiram. Figura curiosa é a de Guedes, que, segundo Falcão, estaria vivendo um verdadeiro dilema, dividido entre suas convicções privatistas e a ânsia do presidente da República em gastar alguns bilhões de dinheiro público com obras públicas e auxílios emergenciais estatais. Segundo Falcão, não se sabe até onde Guedes aturará esse tal dilema. Saindo agora do exemplo dos ministros e voltando ao nosso leilão, Joaquim destaca como um dos principais candidatos, pelo menos talvez o mais ativo nessa corrida, o nosso PGR, o senhor Augusto Aras. E segundo Falcão, o nosso PGR, mirando sempre essa cadeira no STF, não hesita em praticar todo tipo de manobra antirrepublicana, chegando inclusive a se desviar de suas funções. A esse respeito, Joaquim usa uma expressão muito forte, uma imagem muito forte, e chega a afirmar que Aras, com todas essas suas manobras heterodoxas, nada republicanas, já transformou o MP autônomo, independente, como havia sido projetado pela nossa sociedade após o período militar, num verdadeiro leão de chácara da Constituição de 67. E por que leão de chácara? Expressão textual usada pelo professor. Porque, como vocês bem podem imaginar, em um período ditatorial, o Ministério Público não é nem de longe um fiscal da lei. É apenas uma figura colocada ali, naquela sua posição, para blindar as instituições, ou melhor, para blindar os governantes contra qualquer incômodo, contra qualquer iniciativa que venha a tolher os seus arrobos autoritários. Por isso, leão de chácara, a figura a qual é comparado textualmente o senhor Aras pelo professor Falcão. Segundo Falcão, ainda, a meta primordial de Aras e mais emergencial seria afastar Deltan Dallagnol da força-tarefa da Lava Jato de Curitiba. E, para tanto, Aras tem feito o possível e o impossível, tem envidado todos os seus esforços. Como vocês devem ter acompanhado na mídia, hoje deveriam ter ocorrido no
Conselho Nacional do Ministério Público julgamentos sobre 3 reclamações movidas contra Dallagnol. E movidas por quem? Movidas com base em que fundamentos? Vamos lá. A primeira reclamação foi movida pelo senhor Renan Calheiros, senador cujo histórico vocês conhecem de longa data. O senhor Renan teria se sentido muito incomodado com certos comentários, com certas postagens de Deltan no espaço público sobre a interferência indevida de Renan nas eleições à presidência do Senado, no dia 1º de janeiro de 2019. Lembram desse episódio? Um dos episódios mais grotescos e deploráveis do histórico recente da nossa política nacional. Essa foi a primeira reclamação. A segunda foi movida pela senadora Cátia Abreu, que clamava pela remoção, pela transferência de Deltan, alegando que o procurador lançava a mão da Operação Lava Jato com o intuito de autopromoção. Cátia Abreu, exatamente ela, outra senadora que vocês tão bem conhecem de longa data. Aquela mesma senadora que pleiteou quase aos prantos, muito comovida, pleiteou diante do ministro Lewandowski, então presidente do Supremo Tribunal Federal, pleiteou que a senhora Dilma Rousseff, embora empichada, mantivesse os seus direitos políticos. Afinal, a perda do mandato e dos direitos políticos seria, na opinião de Cátia Abreu, uma punição excessiva para a pobre Dilma Rousseff, para a defenestrada Dilma. Ora, vejam vocês, uma senadora que não tem sequer apreço pelos dispositivos da nossa Constituição, porque essa proposta dela, acatada por Lewandowski, outro partícipe desse verdadeiro atentado à nossa Constituição, essa manutenção dos direitos políticos de um presidente que sofre um impeachment é uma violação a um dispositivo textual da nossa Constituição. Então essa foi a segunda reclamação contra Deltan. E a terceira? A terceira foi movida por ninguém menos que o condenado Lula, o senhor Lula da Silva, que até hoje não se conforma com a exibição por Deltan daquele PowerPoint, no caso da Lava Jato, mostrando Lula ao centro como o chefe da gangue, como o verdadeiro capo, e todos os seus elos, todos os seus bracinhos que dele derivavam para operações ilícitas. Desse modo, Joaquim encerrou seu artigo ontem com enorme preocupação e indagando, se perguntando se caberia mais uma vez ao ministro Celso Mello a defesa das prerrogativas, da autonomia e da independência do Ministério Público. Essa foi uma clara referência à atuação de Celso Mello como relator de algumas ações movidas por Deltan Dallagnol, inclusive com pedidos de liminar para a suspensão dos julgamentos que ocorreriam hoje. E, de fato, tivemos uma boa surpresa no início da manhã de hoje. O ministro Celso de Mello concedeu 2 liminares em favor de Deltan e determinou a suspensão dos julgamentos das reclamações promovidas por Renan Calheiros e Cátia Abreu. Li a íntegra das decisões, que também deixarei aqui na descrição para que vocês acompanhem. E, de fato, são decisões muito bem fundamentadas, são decisões que merecem aplauso de pé. São um pouco longas, não me estenderia aqui excessivamente para poupar a paciência de vocês, mas posso
sintetizar em brevíssimas linhas que essas decisões, aliás, muito parecidas entre si, porque os casos guardam mesmo muita semelhança, foram principalmente baseadas em dois grandes princípios. No princípio do devido processo legal, já que Deltan, nessas reclamações, não teve sequer a oportunidade de se defender. E segundo, no princípio da liberdade de expressão, da livre manifestação de convicções, sobretudo por um procurador, um membro do Ministério Público. Então, esses foram os principais pilares da decisão de Celso de Mello. E dessa forma, cumprindo a profecia que fechava o artigo de ontem do professor Falcão, mais uma vez, o ministro Celso de Mello representou aqui, especificamente, um ator na defesa das liberdades, das prerrogativas de um Ministério Público mais autônomo, mais independente. A pergunta que fica é: até quando? Até os próximos avanços, até as próximas manobras nada republicanas do Sr. Aras, em grande conluio com alguns membros de tribunais superiores que parecem muitas vezes atuar como verdadeiros advogados de políticos bandidos e de seus asséculos. Até quando teremos preservada essa autonomia, essa independência do Ministério Público, que é um valor de qualquer país democrático, de qualquer Estado de Direito? Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.